Boa tarde a todos. Nós aqui da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil, estamos começando a nossa reunião dominical de estudos de filosofia Rosa Cruz. Hoje é dia 19 de dezembro de 2021. As nossas reuniões sempre às 17 horas de início. E o tema que nós iremos abordar e discutir hoje em nossa 72ª reunião virtual é o capítulo 14, Análise Oculta do Gênesis, Limitações da Bíblia, tendo como base o livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, por Max Rendel. Assim, começamos pela oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Assim seja. A Bíblia. Antes da gente se aprofundar, e proceder aí uma análise um pouco mais abrangente, é necessário que a gente faça algumas menções. E essas menções a gente pode começar aí dizendo que as palavras da língua hebraica, especialmente o idioma arcaico, ele sucede-se umas às outras e não são separadas ou divididas como em nossa língua. O alfabeto hebraico é um repositório de profunda sabedoria cósmica. Acrescente-se a isso o costume que existia à época de tirar as vogais da escrita, de maneira que a leitura dependia muito de onde fossem elas recolocadas. Então, podemos entender quão grandes são as dificuldades que se há de vencer para acertar o significado original, já que uma ligeira mudança de posição pode se alterar quase que completamente o significado de qualquer sentença. Não é nada diferente do nosso português também, pessoal? Se a gente observar ou fazer uma análise, não precisa nem fazer uma análise, basta a gente apenas escrever uma frase e dependendo aonde a gente coloca uma vírgula, o significado pode ser totalmente diferente. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas assim o é. E imagine lá atrás, num idioma hebraico, cada um com seus interesses. Além dessas grandes dificuldades, devemos também ressaltar que, dos 47 tradutores da versão do Rei James, a mais comumente usada na Inglaterra e na América, unicamente 3 eram eruditos em hebraico. E desses 3, 2 morreram antes da tradução dos Salmos. Dificuldade, hein? Você já foi afunilando aí, Devemos ter em conta também que a ata que autorizava a dita tradução proibia-os de traduzirem quaisquer parágrafos que pudessem contrariar grandemente as crenças já existentes, ou mesmo perturbá-las. Olha aí, situação do ser humano, Evidente, portanto, que as probabilidades de conseguir-se uma tradução correta eram escassas ou quase que nulas. Também não foram mais favoráveis as condições na Alemanha, porque lá, Martinho Lutero foi o único tradutor, e ainda assim não traduzindo o texto original hebraico, mas simplesmente de um texto latino.
a maioria das versões empregadas pelos protestantes dos mais diversos países são simples traduções de Lutero. Certamente, tem havido revisões e atualizações, porém, não tem conseguido melhorar grandemente a matéria. Além disso, há grande número de pessoas nesses países que insistem em considerar o texto em inglês da versão do Rei James como absolutamente certa, da primeira até a última letra, como a Bíblia tivesse sido escrita originalmente em inglês, e sabemos que não é, né? E que a versão do Rei James fosse uma cópia fidedigna do manuscrito original. Assim é que os erros subsistem, apesar dos esforços que se tem feito para eliminá-los. A Bíblia encerra muitos conhecimentos ocultos inestimáveis. Sabemos disso, né? Principal livro. Não defendemos-la como a única, verdadeira e inspirada palavra de Deus. Os conhecimentos se acham, em grande extensão, ocultos. Onde houver introdução ou intercalação de palavras ou frases em um texto no momento da tradução e retirada arbitrária de certas partes julgadas apócrifas, de conteúdo rejeitado pelos dogmas cristãos, não incluindo a lista canônica dos livros bíblicos. O ocultista cientista, que sabe o que se quis expressar, pode ver facilmente quais as partes originais e quais as que foram interpoladas. Para a maioria das pessoas, as parábolas da Bíblia permanecem obscuras. O ocultista cientista que recebeu a chave pode ver essas pérolas com clareza. Um estudante Rosa Cruz estuda a Bíblia lembrando sempre que a Bíblia foi nos dada pelos anjos do destino e que, estando acima de todos os erros, dão a cada um e a todos o que necessitam para o seu desenvolvimento. Por conseguinte, se procurarmos a luz, encontrá-la-emos na Bíblia. Ou seja, é o livro base para os nossos estudos. O que é essencial para um estudo inteligente da Bíblia? É necessário que aproximemo-nos dela com a mente aberta. Os pontos de vista preconcebidos, que consideram as versões e traduções das Escrituras como única, verdadeira, infalível e inspiradora palavra de Deus em geral, são nuvens, um véu que poderão cegar aqueles que nela procuram, no estudo cuidadoso e isento de preconcepções, a iluminação real. E, apesar das interpolações verificadas nas Escrituras, como nós já vimos e estudamos nos outros slides anteriores, a despeito das más traduções feitas, nela existem pérolas de inestimável valor que, para o estudante que realmente procura estudá-las, serão como uma recompensa. Quantos livros tem a Bíblia? É importante, primeiramente, sabermos que há diferenças entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. A Igreja Católica considera como oficiais 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Já a Bíblia protestante considera 66 livros bíblicos, 39 dos quais
formam o Antigo Testamento e 27 o Novo Testamento. Portanto, a Bíblia Católica possui um total de 7 livros a mais no Antigo Testamento. E quais são esses 7 livros a mais? Tobias, Judite, Macabeus 1, 2, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Ademais desses 7, tem aí alguns acréscimos no texto dos livros de Esther, 10:4 a 11:1, 16:24 e Daniel. Portanto, a Bíblia protestante não possui os seguintes livros, que são os mesmos que a gente descreveu anteriormente, fazendo um total de 14 livros. É isso? Esses livros e fragmentos adicionais são chamados de deuterocanônicos pelos católicos e de apócrifos pelos protestantes. Sobre os livros apócrifos, como mencionamos anteriormente, entre o Antigo e o Novo Testamento há ainda os 14 livros adicionais, já listados ali anteriormente, né? E classificados como apócrifos, como acabamos de mencionar. Do grego apócrifos, escondido. Portanto, a versão católica original tem 80 livros. No entanto, o menino Jesus provavelmente já estava familiarizado com eles, os 14 livros adicionais, uma vez que ele se lembrou deles quando era adulto, porque são citados em seus discursos registrados no Novo Testamento. Aqui eu tenho uma dúvida, mas um pouco mais à frente a gente pode tentar verificar se alguém sabe e a gente pode elucidar um pouco esse parágrafo aqui, sobre um outro tema. E a palavra apócrifo também pode significar que os escritores dos livros quisessem que seu significado fosse enigmático ou aparente apenas para os iniciados. Os apócrifos ou deuterocanônicos foram produzidos, em sua maioria, durante os 2 últimos séculos antes de Cristo, embora não fizessem parte da Bíblia hebraica dos judeus da Palestina. Eles foram incorporados à tradução da Bíblia ao latim, a Vulgata Latina, que preservou e polarizou esses acréscimos durante a Idade Média. Já o Concílio de Trento decretou em sua 4ª sessão, reunida em 1545, que aqueles que não conhecessem os apócrifos da Vulgata Latina como genuinamente sagrados e canônicos deveriam ser anatemizados, ou seja, excomungados. Consequentemente, todas as versões católicas da Bíblia preservam até hoje esses escritos. Os 14 livros adicionais classificados como apócrifos, um timelinezinho, né? 325 depois de Cristo, antes do Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, a Igreja antenicena os aceitou. 382 depois de Cristo, Jerônimo, um erudita, foi comissionado pelo Papa Damaso para revisar a versão latina da Bíblia, que conhecemos como a Vulgata. Os livros apócrifos faziam parte dela. De 1382 a 1388, os escritos apócrifos foram mantidos por Wycliffe e Purvey. Traduziram a Bíblia para o inglês, na primeira tradução alemã do texto em latim. Em 1520 é publicada a primeira Bíblia sem os apócrifos, em Wittenberg, Alemanha, por um certo Andreas Boldstein.
uma observação. A nota informando que esses livros eram dignos da proibição do censor inferiores. 1526, primeira Bíblia vernáculo holandês que segregou os livros apócrifos após o Antigo Testamento. Note aí que o autor não era católico. Aqui também, em 1530, a sua versão suíça também teve o autor como não sendo um católico. Em 1534, foi publicada uma tradução completa da Bíblia em alemão por Lutero. Mais uma vez, esses 14 livros estavam juntos e tinham nota, apócrifos, livros que não são considerados iguais às Sagradas Escrituras, mas são proveitosos e bons de ler. Ele não explicou quem determinou que esses escritos não são considerados iguais, nem o porquê. Tem um mistériozinho. 1535, um ano depois, a primeira Bíblia em francês foi impressa por Pierre Robert Olivetan, perto de Neuchâtel, Suíça. Os apócrifos foram incluídos nessa edição. Várias publicações francesas vieram depois, citando os apócrifos. O protestante francês João Calvin citou os apócrifos várias vezes. Aparece também a primeira Bíblia em inglês, impressa por Miles Coverdale, com os 14 livros apócrifos. Em 1537, assim também ocorreu com todas as seguintes Bíblias protestantes em inglês, a Bíblia de Mateus de 1537. 1539, a Bíblia de Taverner e a Grande Bíblia de 1539. Em 1560, a Bíblia de Genebra, produzida pelos puritanos. Em 1563, a Igreja Católica Romana convocou o Concílio de Trento, 1545 e 1563. Lá, os escritos apócrifos receberam o endosso mais forte possível. O livro da oração anglicano protestante de 1549 ainda aceitava os apócrifos. Em 1581, a primeira Bíblia eslava russa foi publicada. Aqui, os livros apócrifos foram distribuídos por todo o Antigo Testamento, mas a Igreja Ortodoxa Russa mudou gradualmente sua posição. E em 1839, o catecismo mais longo da Igreja Ortodoxa Russa excluiu por completo os apócrifos do Antigo Testamento. Em 1599, no Ocidente, descobrimos que, em 1599, novas edições da Bíblia de Genebra começaram a omitir os 14 livros. Essa foi uma época de maré alta para os puritanos, que perseguiram os apócrifos. Em 1611, aparece a versão do rei Jaime. Essa versão incluía os apócrifos. Em 1615, George Abbot, arcebispo de Canterbury e, portanto, o líder ativo da Igreja da Inglaterra, sob o rei, ameaçou com 1 ano de prisão qualquer um que imprimisse uma Bíblia sem os apócrifos. Devido às condições instáveis na Inglaterra e os preços mais baixos da Bíblia sem o apócrifos, o decreto de Abbot não foi executado. 1827, edições posteriores começaram a omitir os apócrifos. E em 1827, as sociedades bíblicas britânicas e americanas que vinham incluindo os apócrifos em suas bíblias pararam de fazê-lo. E em 1894, a versão revisada em inglês da Bíblia foi lançada com os 14 livros incluídos em algumas edições, embora em letras menores. Em 1901, um evento significativo ocorreu quando Eduardo VII da Inglaterra foi coroado.
pouco antes de um monarca beijar a Bíblia, antes de assinar o juramento de seu coração, descobriu-se que ela, devidamente fornecida pela Sociedade Bíblica Britânica, não contava com os apócrifos. Outra, com os apócrifos, foi adquirida rapidamente, porque a lei do Reino Unido ainda exigia que uma Bíblia de 80 livros fosse usada nas instalações reais. Eu tenho uma questão. Eu ainda estou meio encanada. Se o grupo puder me ajudar, eu agradeço. Na Bíblia ortodoxa, na católica ortodoxa e na ortodoxa oriental, tem alguns livros a mais. Esdras 1 e 3, 2, 4, tem Macabeus 3, Macabeus 4, livro das Odes, que também tem a oração de Manassés. Esta Bíblia, por ser uma Bíblia oriental, ela não serve para a gente, ou esta Bíblia a gente deveria estudar só na Bíblia católica, sendo cristão, para nós ocultistas? A Bíblia não foi dada pelos anjos do destino, que dão a cada um e a todos exatamente o que necessitam para o seu entendimento? Sim, mas os anjos do destino não deu uma Bíblia católica, uma Bíblia protestante, uma Bíblia ortodoxa. Isso foi coisa que nós fizemos, né? Então a minha pergunta é, qual a melhor Bíblia para a gente estudar? Provavelmente a hora que nós precisarmos da instrução que estão faltando na Bíblia, nós iremos atrás dela, será sugerido a nós a usarmos e irmos atrás dessas informações. Eu acho que o trabalho está mostrando muito claro uma coisa que a gente... Mas agora, sinceramente, eu estou achando muito interessante essa sequência de acontecimentos que foram seguindo aí pelo tempo. Fica bem claro que as opções eram todas, sei lá, políticas ou de divisões, ou cada época no interesse de alguns, em nome de alguns. Agora, se os anjos do destino é que nos deram, realmente isso nos cria uma situação bastante difícil. Mas acho que se alguém se dispuser a realmente estudar profundamente, não sei se eu estou errada, estamos aqui, eu acho que a gente deveria procurar conhecer de alguma maneira todos eles. Porque a cada um de nós, realmente, eu acredito que vamos como eu vou dizer, nos adaptar ou sentir a resposta de uma maneira ou de outra. Mas é alguma coisa que deixa a gente muito inseguro, realmente. Pelo menos é o que eu estou sentindo. Mas olha só, pessoal. Vocês me corrijam, por favor, me ajudem. Olha esse texto. O menino Jesus provavelmente já estava familiarizado com esses 14 livros adicionais. São 73 livros. O Antigo Testamento são um total de 66 livros. Com mais 7 livros, nós temos 73. Que é o que é considerado. Com mais 7, com mais 7 nós temos 80. Nós temos 80. E aí, veja bem, está aqui. Esses são os 7 adicionais que não está contemplando no livro dos protestantes. Esses são os 7 que são diferentes do livro protestante para o católico. Fora esses 7, tem mais 7 que estão na Bíblia ortodoxa para dar os 80. Muito interessante, professor. Regiane, na página 287 do conceito está dito o seguinte: o texto massorético é o que usaremos nas explicações que vão seguintes do Gênesis. E o texto massorético, essa Bíblia que a gente usa na fraternidade, a Bíblia de Jerusalém, ela é baseada a mais próxima do texto massorético, pelo que eu sei, né? Pelo motivo pelo qual eu comprei ela e comecei a usar.
que o pessoal dessa escola maçorética, eles foram atrás e pesquisaram e juntaram, fizeram um serviço de tornar a Bíblia mais próxima do Talmud, né? Luiz, complementando o que você falou, você está certíssimo, é isso mesmo? Lembremos uma coisa, Max Handel, ele era um irmão leigo, tinha a quarta iniciação, no final da vida ele teve a quinta iniciação, era diretamente orientado por um irmão maior, e obviamente a escolha que ele fez, orientado pelo irmão maior, instruído pelo seu mestre, o irmão maior da Ordem Rosa Cruz, para usar o texto maçorético, dá para a gente deduzir, né, que todos os outros, tudo isso que está sendo falado aqui, não foi considerado como tal. E o Luiz confirmou uma coisa muito interessante, é verdade, para quem quiser ir atrás é só verificar as fontes, né, que a Bíblia Jerusalém, que é utilizada, ela é baseada no texto maçorético, que é o texto que a Fraternidade Rosa Cruz usa em todas as suas colocações de Bíblia. Então, independente de quantos livros tem, se tem isso, tem aquilo, isso realmente passou já, né? Porque o Max já nos deu orientação, né? Ele deu de bandeja pra gente. Ao invés da gente, será que é isso? Não, ele deu de bandeja, falou assim, gente, baseado no texto maçorético. E graças a Deus, né, saiu uma versão maçorética da Bíblia de Jerusalém, tanto é que você vê que é uma Bíblia que tem muito nota rodapé, inclusive até com colocações interessantes sobre interpretação de si, interpretação, então é uma Bíblia uma Bíblia para ser estudada, não é só para ser estudada, em vez de estudada e mais estudada por qualquer estudante de Rosa Cruz, que ajuda a gente a não se colocar em confusões que não vão levar a nada, né? Realmente não vão levar a nada. Então, o Luiz foi muito feliz em colocar essa observação que está muito clara aqui, o texto maçorético é o que usaria nas explicações seguintes do Gênesis, né? E não confiando na obra de um só tradutor, completaremos o assunto com uma tradução alemã, obra de 3 eminentes, então, ele usou o maçorético, e obviamente, por causa do maçorético já é uma tradução, ele pegou mais 3 caras, complementado por um quarto, né, que também foi editor, e usou esse texto. Gente, isso foi orientado pelo irmão maior, entendeu? Então não cabe a gente aqui ficar pá, né? A gente, graças a Deus, a gente está recebendo isso de mão beijada, né, gente? Isso aí. Ele resolveu um problema para nós, né? Se você tem dúvida... Não, perfeito, gente. Acho que essa informação era importante. Porque quando você vai olhar, você vê essas diferenças. E acho que isso é importante para nós discutir, né? Então, a nossa orientação é essa. É usar esta Bíblia, que é a mais próxima do texto maçorético, e independente de quantos livros tenham. Eu, para mim, senti respondido. Bom, quando se fala dos mistérios cristãos, deve-se compreender que os 4 evangelhos que encontramos na Bíblia não são exclusivamente relatos de uma vida de um único indivíduo, escritos por 4 pessoas diferentes, mas sim que são símbolos de iniciações distintas. Cada um de nós atravessará algum dia os 4 períodos distintos, nos 4 evangelhos, porque cada um está desenvolvendo o Espírito de Cristo no seu interior, o Cristo interno. Ao dizer isso, dos 4 evangelhos, podemos aplicá-lo também a uma grande parte do Antigo Testamento, que é também um maravilhoso livro de ocultismo, pois nos relembra o que fizemos naqueles tempos, bem como quantos aos irmãos e irmãs anteciparam o conhecimento que iria ser nos fornecido em sua plenitude via o Novo Testamento. A fim de melhor elucidar, vejamos o exemplo. Quando a gente colhe batatas, não esperamos encontrar somente batatas e nenhuma terra. Tampouco devemos esperar que, ao nos aprofundarmos no livro chamado Bíblia, que cada palavra seja uma verdade oculta. Porque como deve haver terra entre as batatas, assim também deve haver escória entre as batatas. Os 4 evangelhos foram escritos de tal maneira que somente aqueles que têm o direito de saber podem descobrir o verdadeiro significado e compreender os fatos subjacentes.
Do mesmo modo, no Antigo Testamento encontramos grandes verdades ocultas que se tornam lúcidas quando podemos olhar por detrás do véu. Deve notar que as pessoas que originalmente escreveram a Bíblia não intentaram dar uma verdade de uma maneira que tudo aquilo que quisesse pudesse lê-la. Nada estava mais afastado de suas mentes que escrever um livro aberto sobre Deus. Os grandes ocultistas que escreveram o Torá são muito categóricos a esse respeito. Os segredos do Torá não podiam ser compreendidos por todos. Cada palavra do Torá tem um significado elevado e um mistério sublime. Muitas passagens estão veladas, outras devem ser entendidas literalmente. E ninguém que não possua a chave oculta pode decifrar as profundas verdades veladas. Quantos são os livros do Torá do Antigo Testamento? Eu tenho aqui os 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. O primeiro capítulo do Gênesis nos mostra o mesmo esquema evolutivo que se harmoniza perfeitamente com os ensinamentos ocultistas relativos aos períodos, revoluções e raças. Bom, não precisa aqui, né, obviamente, entendo eu, a gente voltar aí, tudo que a gente estudou até agora no conceito Rosa Cruz do Cosmos, antes de chegar nesse step aqui sobre a Bíblia, né? Ali está falando tudo que a gente... que está resumido aqui no Gênesis, a gente estudou nas antigas lições aí, nas anteriores, certo? O que quer dizer a frase: o que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem ainda agora o podeis. A palavra leite indica os ensinamentos mais elementares, mais básicos, similar ao que se ensinam às crianças na fé. O alimento solo indica os ensinamentos mais profundos aos fortes, isto é, àqueles que qualificam a compreendê-los sobre a palavra de Deus. Indica o discernimento das verdades espirituais a recebê-los. Resumidamente, o alimento sólido para aqueles que, praticando os ensinamentos bíblicos, chegam ao discernimento do que é certo e do que é errado, do que convém e do que não convém. É a prática da palavra de Deus que conduzirá o cristão à maturidade. Quanto mais se pratica a palavra, mais as raízes da vida vão se fortalecendo e assim fica mais bem preparado para suportar as provações da vida. Mateus 7:24. O cristão maduro pratica a palavra e é, por isso, bem-aventurado. Tiago 1:22-25. Se a Bíblia tem tantas falhas de tradução, é possível conhecer as verdades contidas nela? Apesar das interpolações verificadas nas Escrituras, a despeito das más traduções feitas, nela existem pérolas de inestimável valor que, para o estudante que realmente procura estudá-las, serão como uma recompensa. O ocultista precisa ter a chave para conhecer essas verdades ocultas. A Bíblia toda é um livro que contém diferentes sistemas de iniciação e iluminação para diferentes fases de desenvolvimento. Isso aqui a gente já viu no começo da lição, só um repeteco. Como que um estudante Rosa Cruz deveria estudar a Bíblia? Além de ser com uma mente aberta, não sei se você vai complementar mais alguma coisa, eu diria também que a gente procura sempre ler nas entrelinhas, né? Se a gente pegar um capítulo e ler direto, fica muito cansativo e a gente praticamente se perde, né? Legal, muito obrigado, isso aí. Muito bom. Parece que quando a gente lê a Bíblia, o aspecto intuitivo
intuição, o desenvolvimento espiritual atua nas tais das entrelinhas, quer dizer, dependendo dos olhos que as lê, ela tem uma profundidade relativa, né? Isso aí. Muito bom, muito obrigado, Magali. Os pontos de vista preconcebidos, que consideram as versões, traduções das Escrituras como única verdade, infalível e inspiradora, a palavra de Deus, em geral, são como nuvens, né, que poderão cegar aqueles que nela procuram um estudo cuidadoso e isento de preconcepções e iluminação real. Em outras palavras, a gente precisa ultrapassar o véu, né, que impede a gente de ver. E aqui a gente terminei aqui a lição. Vou colocar um ponto aqui e vocês me ajudam a complementar. Que o único motivo legítimo para a punição é a reabilitação. Não é para ser considerado como uma vingança. Enquanto que a gente seguir aceitando uma dispensa que exige a lei antiga mosaica, que lei é essa? No Antigo Testamento, da qual que a gente sempre estudou, a gente sempre viu. Qual é essa lei mosaica no Antigo Testamento? Olho por olho. Maravilha. Muito bom, Magali. A lei do olho por olho, dente por dente. Não é isso? Em cima disso, se a gente seguir dessa maneira, a gente não vai estar sendo o quê? Um cristão, né? Verdadeiro. O objetivo aí, como eu mencionei logo no princípio, o objetivo não é fazer uma punição simplesmente por vingança, mas sim no sentido da gente reabilitar, ou seja, a gente aprender. Não é isso? Porque Cristo veio para ensinar a onda de vida humana como transcender a lei. Ou seja, seguindo o preceito de tudo o que vós quereis que os seres humanos vos façam, fazei-os também a vós. Ou seja, a gente só pode ser um verdadeiro cristão se realmente a gente seguir essa regrinha de ouro. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais forças, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.